Hoje nós olhamos com muito carinho para este Evangelho das Bem-aventuranças. Esse é o Evangelho que eu costumo dizer que é o tutorial que Jesus nos dá para sermos de fato seus discípulos. Vejamos o quanto que é impactante e de fato tem que ser a mensagem do Evangelho na nossa vida. Jesus começa com este evangelho que estamos escutando neste final de semana. Jesus começa a nos instruir para melhor encontrarmos o verdadeiro caminho. Bem-aventurados. Eu não sei se você no seu interior, eu não sei se você no seu conhecimento sabe o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado, traduzindo de forma mais contextual, significa feliz. Feliz. E aqui já somos assim, colocados contra a parede para pensarmos o que me torna feliz, o que faz de mim uma pessoa feliz, o que faz de mim uma pessoa realizada. E aqui eu trago a pergunta, mas ao mesmo tempo eu já trago a resposta. Se não for Jesus, está errado. A tua razão da tua vida tem que sempre ser Ele. Se Ele não for a razão da sua felicidade, está errado. Jesus precisa ocupar o lugar no seu coração que sempre foi dele. Você compreendendo ou você não compreendendo, essa é a verdade que eu trago para você hoje. De nada te adianta ir à igreja todo dia, cantar louvores ao Senhor todo dia, enfim, trazer somente numa vista uma vida espiritual. De nada te adianta você parecer católico, mas na verdade você não ser. E Jesus vai dando essas recomendações através do Evangelho, onde Jesus está ensinando. E quais são, na verdade, essas recomendações? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu poderia aqui falar sobre cada uma das bem-aventuranças, mas aí a reflexão ficaria muito longa, seria quase uma hora de reflexão. Mas eu quero salientar para você essa pobreza de espírito. O que é ser pobre de espírito? É ser alguém que se abandona nas mãos de Deus. As riquezas mundanas, as riquezas materiais, não nos deixam enxergar a nossa pobreza, porque todos nós somos pobres diante de Deus. Todos nós somos pecadores, falhos, miseráveis diante de Deus. O dinheiro não me faz mais poderoso do que outros. O dinheiro não me faz uma pessoa melhor do que os outros. O dinheiro não me torna alguém superior a outras pessoas. E o dinheiro muitas vezes me torna cego e eu nem percebo. Quantas são as pessoas que estão na igreja, mas que parecem que preferem ostentar os bens materiais que têm e se esquecem de serem humildes e pobres diante de Deus. O pobre é feliz quando ele só tem Deus. Imaginemos aqui uma senhorinha muito pobre, de maré. Essa senhorinha só tem Deus como sua companhia. Mas pensa numa pessoa que é feliz. O pobre encontra no seu pouco ou no seu nada. Encontra nisso a presença de Deus. E assim devemos ser cada um de nós. Analise a sua vida, viu?
É bom ter as coisas. Eu não estou dizendo que é pecado você, né, ter a sua casa aí, o seu celular, o seu carro, tudo do bom e do melhor, não. Embora nós trabalhemos para isso. A gente trabalha para ter umas coisinhas melhores na nossa vida. Mas se isso nos afasta de Deus, se eu olho só para o bem material, eu não estou vivendo o evangelho, não. Eu estou sendo alguém que está dividindo. Eu estou sendo alguém que está destruindo. Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados sois vós. Mas Jesus fala isso com um porém. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Nós somos feitos de vidro. O nosso grande defeito é esse. É ser um cristão feito de vidro. Que tudo que me acontece, eu quebro. Se Deus foge da minha perspectiva de que Ele é aquele que cuida de mim, se eu tenho uma ideia diferente disso aqui, eu me quebro. E eu deixo de ser uma pessoa feliz. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Se a sua felicidade está nas coisas deste mundo, você está depositando a sua felicidade nas coisas erradas e você nem sabe. Se a felicidade do seu coração, se a realização da sua vida são amores, são namorados, namoradas, ficantes, você está depositando tudo nas coisas erradas. Abandone-se nas mãos de Deus. Deixe-se moldar por Ele, podar por Ele. Ele é aquele que nos dá a felicidade e vale a pena passarmos as sombras, os vales. Vale a pena perder noites e noites pelo Senhor. Vale a pena todo sacrifício. Vale a pena toda dor pelo Senhor. Pois Ele um dia nos amou tanto que de livre e espontânea vontade ofereceu-se em sacrifício em uma cruz. E qual é a nossa mudança de vida? Devemos ser pessoas totalmente diferentes ao sabermos disso. Você tinha que ser um cristão mudado ao saber que um Deus morreu por você. Você devia ficar impactado com isso, o seu coração devia bater de um jeito diferente. Enquanto, na verdade, a gente perde muito tempo desperdiçando a nossa vida com pessoas que nem valem a pena. Se nós soubéssemos a importância que um eu te amo tem na vida de alguém, nós não sairíamos dizendo por aí. Um eu te amo é uma palavra muito forte. E um eu te amo verdadeiro não é dito com palavras, é dito com ações. Eu fico decepcionado, triste com jovens, meninos, meninas, que se perdem mesmo. Que acham que todo aquele, que toda aquela que ri de volta tá afim. Ah, mas o fulano hoje rezou o terço comigo. Mas ele me mandou mensagem. Mas ela disse que me ama. Tá, mas e a prática? Não é todo aquele que diz que te ama que de fato te quer. Quantos e quantos vemos todos os dias no Instagram, no WhatsApp, amigos nossos, próximos nossos. Quantos que depois reclamam que ninguém me ama, porque no final essa pessoa é usada. Eu tenho certeza, Deus não nos usa. Deus trabalha a nossa vida, porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E se você é um instrumento, você tem que ser sinal profético na vida de alguém. Essa é a sua missão, é a minha missão. Se eu estou na igreja, se eu me oferto ao Senhor, eu me oferto ao Senhor por inteiro. Se eu deixo que Deus realize na minha vida o plano da salvação,
eu preciso deixar isso acontecer por completo. Sem medos, sem restrições. Nós colocamos um baita de um protocolo para Deus realizar a obra na minha vida, enquanto na verdade a gente só precisa deixar Deus agir. Meus irmãos, na segunda leitura da Santa Missa de hoje, da liturgia que nós vivemos, São Paulo aos Coríntios diz a seguinte frase que é sapiencial: Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco. Deus te escolheu, te tirou do meio lá da multidão, porque ele nos olha de forma individual. Deus não olha multidões, Deus olha o individual. Queira você concordar com isso que eu falei ou não. Deus te tira do seu pecado, Deus te tira da sua podridão, Deus te tira da sua miséria, Deus te tira da sua falsidade, Deus te tira do seu olhar pecador, um olhar condenante. Nós somos tirados do nosso átrio de podridão para servir ao Senhor. Deus escolhe os fracos, os desesperançosos, os que não têm nada, os que não são nada. Deus escolhe estes daí para confundir os fortes. Deus é sábio, Deus é inteligente. Aquele que parece que foi derrotado é o vitorioso. Aquele que é sujo, que é maltratado, é aquele que tem vitória diante de Deus. E assim somos nós. Porque de fato o Senhor olha para o nosso coração e ama o nosso coração. Às vezes nos preocupamos demais com aquilo que está fora, nos produzimos por fora, com roupas vistosas, com roupas bonitas, com maquiagem, com tudo mais. Mas nos esquecemos que é dentro do nosso coração que está verdadeiramente quem nós somos. Não adianta você querer maquiar quem você é ou quem você pensa ser, enquanto Deus, na verdade, olha para o seu interior e é o seu interior que agrada a Ele. Podemos enganar as pessoas do mundo todo, podemos enganar a nossa família, podemos enganar a pessoa com quem nos relacionamos, podemos enganar namorado, namorada, enfim, qualquer um, mas não conseguimos enganar a Deus. Enganamos as pessoas todos os dias, porque mostramos ser uma pessoa que não somos. Se você não consegue ter uma vida de oração, continue perseverando, mas assuma que você não consegue. O sentimento mais bonito e o sentimento mais verdadeiro é o da sinceridade. E como é difícil nós cristãos sermos sinceros até mesmo com o próprio Deus. Quando as coisas dão errado na nossa vida, porque nós não procuramos o Senhor nem na alegria e nem na dor, quando as coisas dão errado, nós nos questionamos com Ele e nos revoltamos com Ele e paramos de buscá-lo. Precisamos aprender com as quedas. É por isso que Deus nos dá muitas vezes bandas e mais bandas, que é para a gente aprender que de fato tem que segui-lo. Se o caminho está fácil, amém, continua. Se o caminho está difícil, amém, continua também. Mas é tão difícil nós reconhecermos que estamos errados. É tão difícil amarmos a Deus, mas amá-lo com a nossa vida. Damos mais valor ao menino, a uma menina que muitas vezes não está nem aí para nós. Está com a gente por status só para dizer que está namorando.
Mas nós nos esquecemos de fato que aquele que nos ama não fica dizendo por aí que nos ama, mas com a atitude de nos deixar vivos. Essa é a demonstração de amor por cada um de nós. Se você está aí escutando o que eu estou falando, respirando, vivendo, existindo, essa é a demonstração. Esse é o eu te amo que Deus te dá todo dia. E qual é a sua gratidão a tudo isso? A gratidão que você tem é um menino, uma menina que só te beija, que só te abraça, que só anda de mão dadas com você. A gratidão que damos às pessoas precisamos dar a Deus, porque Deus nos ama mais intensamente do que esse menino, do que essa menina que hoje está com você. E vale a pena muitas vezes nós nos entregarmos totalmente a Ele. Mas nós não temos coragem não, porque o namorado e a namorada é mais importante. Mas no final de tudo, no final da vida, nós queremos ser bem-aventurados. Como? Se você valorizou mais um menino e uma menina do que o próprio Deus. É cortante no coração. Porque se nós ainda vivêssemos um relacionamento da castidade, as coisas estariam boas. Eu não estou aqui reclamando que você está namorando. Mas eu estou reclamando que 90% das vezes não é um namoro da santidade. Eu vou dar um exemplo muito claro. Certa vez, em uma paróquia, eu cheguei para servir. E toda paróquia tem coroinhas meninos e coroinhas meninas. Certa vez, uma coroinha menina, antes de servir, estava na porta da igreja. Desculpa essa expressão tão chula, se pegando com o menino na porta da igreja. E eu me pergunto muitas vezes, se isso é certo, o que é errado diante dos nossos olhos? Se uma adolescente com outro adolescente estão aos beijos, aos amassos, em uma parede ao lado da igreja, o que é errado? E assim é a conduta do seu coração, que você tem que olhar. Estou condenando a coroinha e o menino? Não. Na hora ali até passou algo na minha cabeça, mas depois eu até esqueci. E agora falando nessa reflexão, me lembrei de novo disso, falei, não, eu preciso contar. Jovem, menino, menina, ei, você que está escutando isso agora, se for para você namorar, namore com a santidade. Namore santamente. Não pense que só te valoriza aquele que te, desculpa dizer outra expressão, chula, aquele que te pega bem, aquele que tem aquele jeito diferente, aquele que beija bem, aquele que, entre aspas, amassa bem. Essa pessoa não te leva para o céu, essa pessoa vai te levar para o inferno. E escuta esse conselho de quem está falando. Não é o conselho de quem não namora, não. É o conselho de quem vê a vida de céu. Se as atitudes dessa garota e desse garoto são as atitudes que agradam o mundo, o diabo está batendo palma para os dois. Um namoro de santidade é um namoro onde se vive isso, mas dentro da lógica do céu. De ter uma vida de oração, de se reunir para rezar, de se reunir para falar sobre Deus, de estar próximo, de ser igreja. Aí a preocupação de hoje, porque o discurso grande, né, o que tem dividido a humanidade em dois polos, não é mais sobre direita e esquerda. O que divide hoje a humanidade é adolescente que já quer, na verdade, criança que está caminhando para a adolescência, que pula a adolescência e já quer viver a vida adulta. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós temos as redes sociais como um grande inferno na nossa vida. Um grande inferno.
Eu abro meu TikTok às vezes na hora do meu almoço e aqui em casa minha mãe sabe muito bem disso, então ela pode dar um testemunho disso do que eu estou falando. A vontade que eu tenho de excluir o TikTok é de 99%, quase 100%. Porque você até encontra algumas coisas católicas ali no TikTok, mas você encontra quando você busca, quando você pesquisa. Tudo que tem no TikTok te leva para o pecado, grande parte das vezes. Aí como eu conheço muita gente, né? Aí eu vou seguindo o povo no TikTok, assim, povo da igreja, povo que é coroinha, que é cerimoniário. Eu boto lá para seguir lá, envio solicitação, a pessoa aceita, às vezes nem lembra, às vezes nem sabe. Aí a pessoa bota um vídeo dançando a música que nem ela sabe o significado, que faz apologia a tudo que não presta. Aí 2 stories depois ela bota foto beijando um garoto, beijando uma garota. Qual é a vida de santidade que essa pessoa tem? Não posso dizer, porque é ela que tem que pensar. Jovem, quem fala isso não é uma pessoa velha, é um outro jovem de 20 anos. Se for para você continuar caminhando e vivendo, né? Você está na igreja, mas viver sua vida de pecado, não adiantou de nada. E você não está seguindo a Jesus, não. Deixa teu pecado, deixa tua mediocridade. Pare de querer preencher um vazio no seu coração, se pegando com um menino, se pegando com uma menina. Se apegue em Deus. Se você está carente, procura uma oração. Se você está com tempo, está sem ter o que fazer, procura alguma atividade dentro da igreja. Mas se for para você namorar, namore santamente, pelo amor de Deus. E eu não quero chegar lá no dia do juízo final e depois ter que prestar contas e dizer, Michael, mas você falava na rede social tanto sobre relacionamento, até parecendo que estava vivendo em um. Mas hoje meu filho e minha filha estão no inferno porque você não alertou eles. Eu estou alertando isso já há 4 reflexões que eu estou fazendo aqui. Pessoas que dirigem palavras, eu amo fulano, fulano é minha vida, fulano é tudo para mim. E Deus entrou aonde aqui, o abençoado? No final da vida você vai querer ser o bem-aventurado, mas na verdade você tratou como bem-aventurado o seu peguete lá de trás. Analisemos a nossa vida. Doemos tempo para o Senhor. Doar tempo para o Senhor é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é estar dentro da igreja, mas estar dentro da igreja fazendo aquilo que Deus quer. E se nós servimos ao altar, é aí que o nosso testemunho tem que ser 4 vezes maior do que aquele que nós damos lá fora. Primeiro que nós sabemos que a comunidade, mesmo quando vê uma cena dessa, eu tenho certeza que se fosse alguma senhorinha, algum pai, alguma mãe de família que fosse presente na vida dos filhos, não deixaria que uma cena daquela acontecesse, ainda mais na porta da igreja. Trato para mim, minha opinião, como sacrilégio. Se um filho meu, se uma filha minha se pega na porta da igreja, imagine o que não faz longe dela. A gente perde o senso muitas vezes. Achamos que o preenchimento, achamos que a forma de amar é somente se encher de beijo. Nós romantizamos o amor a tal ponto de expressões mínimas serem tratadas com um cunho sexual. Vocês acham mesmo, você aí que está escutando essa reflexão, você normaliza algo desse jeito? Eu não normalizo, não. E não vou normalizar nunca. Posso estar com 20 anos, posso estar com 99 anos. Eu não vou normalizar isso aqui, não. Nós vamos à igreja para encontrar o Senhor. Mas se o Senhor, que é o meu próximo, aquele que eu posso tocar, aquele que eu posso ver, aquele que eu posso a cada dia dar a oportunidade de recomeçar comigo. Se eu não amo esse próximo, eu não posso amar ninguém. Qual é a maturidade que uma pessoa que tem uma atitude dessas pode ter? Digo mais. O testemunho é tão cortante,
porque a pessoa é coroinha. Eu tenho certeza que se a vida espiritual dessa garota fosse mesmo uma vida de fé, ela teria pensado muito mais antes de ter uma atitude daquela. A questão aqui, meu irmão, minha irmã, não é se tem idade para namorar, se não tem idade para namorar. A questão aqui é sobre ter prudência dentro da igreja. Não é sobre ficar de por aí. É sobre o lugar, a casa de Deus. É a porta do nosso pequeno céu. Um testemunho sujo desse é um testemunho que não marca e mancha só a vida dela. E o pior ainda, do garoto, que era maior que ela. Mas suja toda uma vida de batizado. Porque quem olha e vive a sua fé, pensa, o que é o certo agora? Porque nós normalizamos uma cena dessa. E depois nós ainda temos capacidade de apontar o dedo para as coisas que acontecem dentro da igreja. Pai, mãe, que escuta o que eu estou falando. Olha teu filho, olha tua filha. Sabe por que eu estou falando isso? Quando acontecem escândalos dentro da igreja, de casos e mais casos que todos os dias nós vemos, nós culpamos a igreja. Mas às vezes, o problema não é a igreja, não. Às vezes o problema é seu filho que não tem modos. Às vezes, eu condeno a igreja, eu condeno a escola, eu condeno o lugar onde minha filha, meu filho está, enquanto na verdade o problema é meu filho, é minha filha. Encerro assim, com muita franqueza, muito seriamente. Essa reflexão hoje foi um pouco mais extensa, mas vale a pena você ficar e ouvir. Encerro dizendo para os jovens, e esse momento aqui, tudo o que eu falei, resumo agora. Meninas, por favor, se for para ir à igreja para encontrar amores, fique em casa, não vai não. Não tire o céu dos outros. Hoje as garotas, na idade de vocês, adolescentes, de 14 para cima, vão à igreja todas produzidas, todas maquiadas, cheias de coisa na cara. Para quê? Para encontrar algum garoto. Para contar as horas da missa, para poder ficar se pegando na porta da igreja. Ou para se pegar no meio das pessoas. Garotos, tenhamos a capacidade de olhar para a garota, de olhar para a mulher de forma pura, de forma santa. Se você quer namorar a fulana, namora santamente. Não mancha a tua vida de batizado, não. Porque o teu testemunho, ele é gritante. E o teu testemunho é todo dia. O teu testemunho é em tudo que você faz. Então deixa de ser boca aberta e vive de verdade a sua fé. Meu sonho é que as garotas e os garotos vivam suas vidas de forma santa. E esse não é meu sonho somente, não. Esse é o sonho da igreja. E eu digo que este sonho vai começar a se realizar quando ambos começarem a aprender a se vestir. Quando ambos começarem a aprender a ter modos dentro da igreja. E que a nossa vida não seja como a vida dessa garota. Não estou aqui condenando, não. Mas eu estou convidando eu e você, nesse domingo, a olharmos o interior da nossa vida e pensarmos: será que de fato eu sou bem-aventurado? Será que de fato eu sou feliz em Deus?
Ou será que eu encontro o meu preenchimento em um garoto, em uma garota, que me enche de beijos e que depois me ilude e me troca? Besta é a garota, besta é o garoto, que fica lá se pegando na porta da igreja, se pegando nos cantos do mundo, achando que está com a pessoa certa. No final, essa pessoa usa, troca e descarta. E depois vai cobrar a Deus. E diz que Deus não gosta de ver seus filhos felizes. Que nós possamos mudar de vida, buscando as bem-aventuranças, buscando a felicidade que só se encontra aquele que tem Deus no seu coração. A santidade começa agora, a partir deste momento. Ouso dizer, em cada comunhão, além de nos tornarmos sacrários vivos, nós nos tornamos o próprio Cristo na vida das outras pessoas. E que a nossa juventude possa ser um grande louvor. Tenhamos como exemplo a vida de Carlo Acutis, que era rico, bonito e que preferiu viver para Deus. Ele poderia ter escolhido ali viver a vida do mundo, mas preferiu ser de Deus. Senhor, fazei da nossa juventude um verdadeiro louvor e fazei do nosso testemunho uma verdadeira ação de graças, para que assim, com o nosso viver, nós possamos buscar as bem-aventuranças e trilharmos o caminho do céu. Amém.